Então tá, pessoal, bom dia. Vamos ver na aula de hoje os retificadores trifásicos, tá? A gente vai ver eles tanto na versão com diodos, quanto na versão controlada deles, beleza? Uh, vou abrir aqui o LT Spice e vamos começar a simular eles. Antes da gente entrar nisso, que fique na gravação, façam os exercícios. Eu não estou apresentando aqui em aula a dedução matemática dos projetos, tá? Apesar disso constar no material. Mas façam os exercícios, é muito importante vocês entenderem de onde que vocês obtêm essas equações de projeto. Isso vai permitir a vocês projetarem não só um retificador, vai permitir a vocês depois projetarem circuitos diferentes, mas que envolvam componentes semicondutores de potência. Essa é a ideia da cadeira. Não é a gente estudar um circuitinho e ficar especialista naquele circuito, mas é tu ter essa ideia mais ampla de como que tu vai analisar o circuito na eletrônica de potência. Tá? Uma das principais características da eletrônica de potência é que a gente não trabalha na região linear. Para nós, um diodo ou ele conduz ou ele não conduz. A mesma coisa para uma chave. Ou ela está conduzindo ou ela está em circuito aberto. E pronto. Não existe estado intermediário para nós. E toda vez que tu faz esse processo de comutação, o teu circuito equivalente muda. Aí vai ter que fazer algum dimensionamento em cima disso. Tá? Vou começar aqui simulando no LT Spice um retificador trifásico. Eu vou abrir aqui o nosso material guia da aula também. Eletrônica de potência, aulas, trifásicos. Pá, 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 pá. A gente vai estudar basicamente dois tipos de retificadores trifásicos, tá? O retificador de ponto médio, que é essa belezura aqui, que leva 3 diodos. Me conta aqui uma coisa, esse cara não lembra para vocês um retificador que a gente já estudou? Sim, lá em... Esqueci o nome, mas em Circuitos 2 a gente viu. Em Circuitos 2 a gente não viu o retificador, mas a gente viu as 3 fontes trifásicas, isso sim. Isso. Isso, mas esse circuitinho, imagina ele monofásico. Ele não te lembra um retificador que a gente viu? Sim. Qual é o único retificador que a gente viu que usa um diodo? De meia onda? Exatamente. Esse é um retificador de meia onda triplo, se tu for ver. Mas ao contrário do retificador de meia onda, ele é um cara que funciona muito bem. Tá? Ele é composto de 3 etapas de operação. Meu Deus. Meu computador está lento. Aqui. Na primeira etapa de operação, o que acontece? A fonte VA é a fonte que instantaneamente tem a maior tensão. Como ela tem a maior tensão, ela faz esse diodo conduzir, a tensão da fonte VA cai sobre a minha carga e assim eu fecho o circuito. Na etapa 2, o que aconteceu? A fonte VA começou a decair, a fonte VB subiu. Quando a fonte VB ficou maior do que as outras, o diodo dela conduz. Daí eu faço uma conexão da fonte VB com a minha saída. E por fim, a fonte VC é a última fonte de tensão a subir. Quando ela fica maior do que as outras fontes, quando a tensão dela fica maior, eu conecto essa fonte diretamente à minha carga. Então é assim que o retificador de ponto médio, no caso trifásico, funciona. Primeira tensão VA, segunda tensão VB, terceira tensão VC. A tensão que for maior
tem acesso à carga, ou seja, a tensão dela vai estar projetada sobre a carga. Vamos ver o que isso significa aqui na prática, ó, gente. Todo mundo está bem familiarizado com... os dois estão bem familiarizados com esse esquema de tensão trifásica, né? Não sei se está tranquilo aqui para vocês. Sim. Sim? Um sistema trifásico é um sistema que possui 3 tensões. Tá? As 3 tensões têm a mesma frequência, as 3 tensões têm a mesma amplitude, ou deveriam ter, tá? Mas a única diferença que existe entre elas é a fase. Esta tensão aqui, por exemplo, ela está defasada menos 120 graus. Esta tensão aqui, ela está defasada mais 120 graus. E esta tensão aqui não tem defasagem. Então, o que acontece? Vocês podem ver, gente, que neste momento em que a tensão VAN é maior do que VBN e é maior do que VCN, a minha tensão de saída é a tensão VAN. Não surpreendentemente, porque justamente na primeira etapa de operação, a tensão VA está conectada direto na saída por ela ser o maior valor. Como ela é o maior valor, o diodo permite a passagem decorrente, porque eu vou ter uma tensão positiva aqui maior do que a tensão que eu tenho desse lado. Então, eu conecto a minha fonte de tensão com a minha carga. Lembrando, quando o diodo conduz, ele vira o quê? Um circuito aberto. Cata. Não, peraí, como é que é? Quando O diodo conduz, ele vira o quê? Um curto-circuito. Circuito aberto é o contrário. Confundi. Aham. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, ó, é bem fácil de entender o que está acontecendo aqui. Olha só esse diodo aqui da fase VB. Tá? A tensão deste ponto, nesta etapa, é maior do que a tensão nesse ponto aqui. Então, este diodo está polarizado reversamente. Ele vira um circuito aberto. Ele não permite a passagem de corrente. A mesma coisa acontece com o diodo da fase C. Ele vira um circuito aberto. Tá, mas como os diodos os diodos estão em paralelo, a tensão no mesmo ponto não seria a mesma? Eles não estão em paralelo. Para eles estarem em paralelo, eles têm que ter 2 pontos de conexão com eles. E eles não têm. Ó, esse diodo, beleza, está ligado com esse aqui, certo? Sim. Agora, este ponto aqui do diodo está ligado neste ponto do outro diodo? Não, tá ligado na fonte. Eles não estão em paralelo. Não, é que eu imaginei que essas tensões ali, esse sinal de tensão alternada ali, ele fosse só o símbolo da tensão que tá passando nos 3. Mas então tem uma fonte controlada ali. Aqui? Isso. Claro. Essa fonte aqui dita uma tensão. Essa aqui também dita uma tensão. E a tensão desta aqui é independente desta aqui e é independente desta aqui. Então cada um tem um valor diferente. E a tensão de entrada é o que vai vai conduzir todo o processo. Tá. Por exemplo, ó, Gui, uma coisa que não daria para ser feito de jeito nenhum, é conectar essas 3 fontes em paralelo. Nunca ia dar certo. Elas iam se queimar, por quê? Porque uma ia tentar ficar compensando a outra. Entendeu? Por isso que existem esses diodos aqui. Porque quando uma fonte é maior do que a outra, o diodo bloqueia ou conduz. Por exemplo, neste caso aqui, como esta fonte tem uma tensão maior do que todas as outras duas, este diodo permite a passagem de corrente. Como esta tensão é maior do que essa e é maior do que essa, esses 2 diodos bloqueiam. Então, eles não permitem a passagem de corrente. Tá? Vamos ver isso na simulação. Aqui, só terminando a explicação aqui da tensão de saída, tá? Vocês podem ver, ó, que quando a tensão VAN ela é maior do que as outras tensões, eu vou ter essa tensão projetada na minha tensão de saída. Justo, gente. Se vocês olharem aqui, por exemplo, ó,
Vou dar um zoom. Isso aqui virou um curto, né? Este ponto da minha fonte de tensão está conectado neste ponto da resistência. Este ponto da minha fonte de tensão está conectado neste ponto da resistência. A fonte está conectada em paralelo ou em série com a carga? Em série. Rota. Não, o que? A fonte? A fonte. Tá paralelo. Lembra que o diodo virou um curto agora. Se o diodo virou um curto, eu estou conectado esse cara aqui, nesse cara aqui, e eu estou conectado esse cara aqui, nesse cara aqui. Eu tenho 2 pontos de conexão. Ah, justo. Seria série se ele tivesse, a resistência estivesse em outro ponto, né? Isso. No próximo retificador vai acontecer, inclusive, uma conexão série. Como a minha fonte, nessa etapa de operação, está em paralelo com a minha carga, a tensão da fonte é a mesma tensão da carga. Ou seja, essa fonte projeta a tensão dela sobre a carga. Professor. Oi. Não daria para dizer que esse circuito é série também, porque a corrente que circula dentro dele é a mesma para todos os componentes, né? Olha. Te quebraram no meio, né, Douglas? Não. Pior que eu não consigo dizer que... Eu entendo a colocação do Matheus, mas eu não consigo dizer que é série. Porque a definição de um circuito que está... É que, pra mim... Eles estão em série, eles estão em série, eles estão em paralelo. Só que pra mim, essa é uma conexão paralela, não adianta. Porque eles têm a mesma tensão, mas ao mesmo tempo eles também dividem a mesma corrente. Tá, tudo bem. Sim. Sim. Só que a definição, por exemplo, de uma conexão série, a exigência de uma conexão série é ter um ponto de conexão. Por exemplo, a fonte está em série com o diodo. Uma coisa que às vezes eu demoro para entender, como tu disse que a tensão em cima da carga ali é a mesma da fonte de tensão, isso é uma dúvida que eu carrego desde, eu acho que do início do curso. O resistor é um componente que ele tem que segurar a tensão, né? O resistor, ele é um componente passivo. Tudo que tu colocar nele, ele vai aceitar. Pois é, aí o que acontece? A partir do momento que essa tensão chega no resistor, a tensão não irá diminuir, depende da carga que tem em cima desse resistor, depende de como é que é a... Pera aí, repete de novo que deu problema aqui. Essa tensão após o resistor não vai diminuir? Não. Sabe por quê? Porque a fonte de tensão, ela manda na tensão. Ela mantém a tensão. A tensão no resistor só diminuiria se existisse um elemento em série com ele. Mas a tensão na fonte vai ser sempre a mesma. Não, pois é, a tensão na fonte sempre vai ser a mesma, mas a tensão em cima do resistor? Neste caso, idealmente, tá, Gui? Idealmente, é igual à tensão da fonte. Na prática é assim? Não, na prática não é assim. Por quê? Porque esse diodo aqui tem uma queda de tensão. Sim. Tá? 0,7. 0,7, perfeito. Exatamente. Claro, depende do diodo, mas diodo de retificação geralmente é 0,7, exatamente. Então, por exemplo, se aqui é 311 volts, aqui vai ser 309... Não, 311, 310,2, 3,3. Isso aí. É isso aí. Uhum. Tá, mas é a tensão após o resistor. Porque o resistor não tá segurando essa tensão. Porque o resistor é uma coisa que... Sim, junto com a fonte, entendeu? Ó, a tensão que tá aqui é como se a fonte fizesse isso aqui no resistor. Digamos se fosse força, tá? É como se fizesse isso aqui no resistor. Sim. E o resistor tá segurando. Tu entendeu que a partir do momento que eu vou descendo aqui no resistor, essa tensão vai diminuindo, entre aspas. Sim. Mas não que ela se anule, entendeu, Gui? Por que ela não se anula? Porque, na verdade, a corrente elétrica é um pouco mais complexa do que isso. Vai estar passando elétrons aqui, que depois vão voltar na fonte e vão subir de novo
vai passar por aqui, vai voltar na fonte, vai subir de novo. E tudo isso segue um fluxo, entendeu? Isso aqui não para. É como se fosse um encanamento de água. Entende? Óbvio, se tu colocar uma resistência aqui no meio, essa resistência vai ter uma tensão menor, porque a maior queda vai estar aqui nessa outra resistência. Tá, então, para entender melhor, a tensão, que é 311, após o resistor, então ela volta a ser 311, né? Basicamente seria isso? Ela só diminuiria na parte do resistor. Sim, sim, porque sabe por quê? Porque o fio não tem resistência idealmente. Então não tem como ter queda de tensão. Claro que a gente sabe que na prática ele tem. É uma coisa bem Mas, aparente, né? Mas não, de uma certa forma é simples, Og. Vou explicar. Deixa eu só entrar aqui no Jamboard. Mas a intenção não é essa, tá, Douglas? É só uma Hã? dúvida. A intenção não é essa, pode continuar lá tranquilo. Não, mas eu quero explicar porque eu também, já muitas vezes eu tive essa tua dúvida. Beleza. Eu mesmo já tive. Deixa eu entrar aqui. Ai, abre. Peraí. Sempre que tu for pensar, tá? Sempre que tu for pensar assim, Gui, se vai ou não ter queda de tensão, lembra do seguinte. Tem resistência? A passagem decorrente? Tem? E se não tiver resistência? Não tem daí. A queda de tensão é quanto? Zero? Não tem queda de tensão. Exatamente. Exatamente. Se tu pegar, ó, aqui, e botar uma resistência aqui, a queda de tensão vai mudar sobre os dois componentes. Porque a tensão vai ser dividida entre eles. Entende? Então, por isso que é complicado afirmar, então nesse ponto tem tensão zero. Tem tensão zero porque o fio é um curto. Entende? Mas se houvesse um elemento aqui que oferecesse resistência à passagem decorrente, a tensão ia ser dividida. Não sei se eu me fiz explicar. Pera, essa última parte eu vegetei. Ó, eu sempre pensava dessa forma, eu também tinha essa tua dúvida no sentido assim, ó, então quer dizer que a tensão neste ponto aqui é uma tensão zero? Assim, se tu colocar uma resistência aqui, por exemplo, de mesmo valor que essa outra resistência, a tensão vai ser dividida entre as duas. Tu entende? Sim. Mas por que não tem tensão aqui, então? Porque o fio é um curto. Se tu medir a diferença de potencial entre esse... E lembra que tensão é sempre diferença entre dois pontos. Tensão não é um valor absoluto. Tensão é diferença entre dois pontos. Tanto que quando a gente mede tensão na fonte, a gente faz o quê? Pega a diferença de potencial entre este ponto e este ponto. Exatamente. Se tu quer medir a tensão na saída, tu pega a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto. Daí, se tu for medir a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, vai dar zero. Porque não tem diferença. Porque não tem diferença. Aqui é um curto. Como a resistência é zero, eu não tenho queda de tensão. Por mais que passe corrente ali, eu não tenho queda de tensão. Esse é um conceito que eu vou te confessar que é bem abstrato. E é um conceito que às vezes é difícil de pegar mesmo. Porque a gente tenta fazer analogia, por exemplo, com o fluxo da água, mas não funciona tão bem, né? Porque sabe o que eu às vezes me dava dificuldade de entender um pouco o conteúdo dessa análise de circuitos ali, até os básicos, só envolvendo fonte e resistência, é que às vezes tinha 3 resistores em série com a fonte. Então, tinha fonte e tinha mais 3 resistores em série entre eles, né? Então, automaticamente eles se somam, né? Sim. Só que, porém, no primeiro resistor, nós temos, digamos, a gente tem os 220 volts ali da fonte. Aí chega no primeiro resistor, a tensão diminui para, digamos, 170 volts, no próximo resistor vai para 70 volts e no outro vai para, digamos, 30 volts. Mas e após esses resistores? Eles vão voltar para 220? Sim, porque quando o elétron passa por aqui, passa pela fonte de novo, a fonte é como se fosse uma bomba pressurizadora. Joga ele de volta, entendeu?
Ele volta para... Tá, então, tecnicamente, ele volta para a fonte mais fraco, uma tensão mais baixa. Não, exatamente, ele tem que fechar o circuito, né? Sim. Porque senão nada funciona. Mas essa tensão, ela volta para o circuito mais baixa, porém a fonte vai impulsionar de novo para 220, digamos isso. A diferença de potencial. Ó, aí vem a diferença de potencial, viu? A diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto é 220. Entendeu? Então ela pega isso e ela impulsiona de novo. Que esse seria o retorno que não é utilizado, então, basicamente, né? Como assim, um retorno que não é digamos que a gente precisa em cima de um componente 5 volts e a gente aplica uma tensão de 10 volts. Os outros 5 que a gente não utilizou, ele vai voltar para a fonte. Não, o componente vai ter que segurar. Ele segura toda a pressão. O que não é... Tá, mas o que não é... Não existe tensão perdida no circuito. Não existe. Não, pois não digo que é perdida, mas ela retorna para a fonte, não retorna? Não. Tensão é como se fosse uma pressão, entendeu? É que nem, por exemplo, quando tu tá com uma máquina pressurizadora com um tubo na ponta. Ela tá pressurizando. Alguém tá segurando essa pressão, entendeu? Quem é que tá segurando essa pressão? A ponta ali, por exemplo. Quando eu tô fazendo isso aqui na mesa, nenhuma pressão que eu tô fazendo tá sendo perdida. A mesa tá segurando. Analogia da mangueira. A mesma coisa com a tensão elétrica. Se tem um 220 volts, mesmo que seja na nossa tomada ali, tem alguém segurando essa tensão. Quem é que está segurando? O isolante da tomada. No momento que falha a isolação da tomada, tu tem um curto, e aí estouro, e enfim. E rolar. Tem sempre alguém segurando as pontas. Tá, então, basicamente, a tensão após os resistores é a tensão que a gente vai utilizar no final, então, né? Tu pensa como se fosse um sistema, aí eu vou fazer a analogia do fluxo de água de novo, tá? Um sistema tem um fluxo de água perfeito, que não vaza nenhuma água. Se tu for pegar a pressão em cada ponto, tu for olhar o sistema assim, parece que ele está todo pressurizado, entendeu? Que a pressão em todos os pontos parece ser a mesma. Mas por quê? Porque esse cara aqui mantém um fluxo de elétrons igual aqui. No momento que eu coloco uma barreira nesse ponto, a pressão ou a tensão vai se dividir entre os dois, automaticamente. Entendeu? Agora, se esse ponto aqui não oferece nenhuma resistência à passagem da água, não oferece nenhuma resistência à pressão, a diferença de tensão vai ser zero. Basicamente não vai nem fluir, né? Não, vai passar direto, né? Vai passar direto, exatamente, porque não existe resistência à passagem. É a mesma analogia que dá para se usar, por exemplo, de uma nave navegando no espaço. Eu não sei se vocês sabem, mas quando tu manda uma nave para Marte, tu não tem que ficar disparando os motores todo o tempo. Tu dispara os motores uma vez, como não há resistência à passagem, a nave só vai. Entendeu? Ela não tem corrente, né, circulando nesse circuito sem resistência, né? Não possui... Oi? Se eu não tivesse essa resistência aqui, não haveria corrente circulando. Entra aquela dúvida da corrente, se lembra? A gente vai ter corrente a partir do momento que a tensão estiver em cima sobre uma carga, né? Exatamente. Que daí que a gente vai ter a corrente... aí é o que vai... A carga que vai dar o valor da corrente final que vai ter no circuito, né? A primeira carga, eu não sei como é que é. Tá, mas e nas fontes controladas ali? Tipo... que a gente não tem nenhum componente, mas a gente tem uma corrente nesse circuito. Esquece fonte controlada, esquece. Fonte controlada é uma abstração que a gente utiliza em circuitos. Caraca, eu tô complicando tua vida hoje, né? Vamos dar ali. A fonte controlada é todo um circuito eletrônico que existe por trás ali que faz esse papel, tá? Mas na prática, ele existe, mas ele é todo um circuito eletrônico que tá por trás. Ô, Matheus, bota o dedo na tomada aí, vamos medir a corrente da tua casa. Aham. Tu entende que, por exemplo, não existe quanta corrente que essa tomada tá fornecendo. É infinita. Só tem como saber, é infinita, teoricamente. Tu só tem como saber quando tu conecta uma carga. É a carga que vai te gerar a demanda, digamos assim. Por quê? Uma fonte de tensão, ela crava a tensão naquele ponto.
E como é que ela faz para cravar a tensão naquele ponto? Ela envia corrente. Se a carga, se a resistência for muito baixa, ela vai ter que enviar mais corrente ainda para manter a pressão. Entendeu? Que Para manter beleza. a pressão ou a tensão. Tá, safe. Um curto-circuito, por exemplo, é uma resistência zero. Como é que tu mantém uma tensão sob uma resistência zero? Tu tem que lançar uma corrente infinita para É conseguir por fazer isso os isso. arcos Por isso os arcos, elétricos. por isso os curtos, por isso aquele monte de faiscamento, porque é tanto elétron passando que chega a faiscar. Ele não encontra uma carga, né? A carga se torna o ar, digamos o ar ou alguma coisa do O ar é tipo, um né? Que ótimo é. isolante. O ar é um ótimo isolante. Mas o que, que acontece para ter um arco elétrico? A tensão fica tão grande, tão grande, tão grande, que acontece o efeito dela quebrar o dielétrico do ar, que a gente costuma dizer. Ou seja, o ar começa a ser condutor a partir de uma determinada tensão. Uhum. Por isso que mesmo por isso que em sistemas trifásicos que vocês veem nos postes, os fios eles estão bem espaçadinhos, porque se eles ficarem meio pertos, o isolante ar quebra e aí Beleza, Douglas. Pode dar continuidade na aula aí. mas é muito importante isso que tu fala, Gui, porque esses pequenos entendimentos às vezes que parece que elucidam a gente em cima de um assunto maior. Às vezes a dúvida que eu vejo nos alunos não é nem dúvida de como funciona um diodo ou de como um sistema trifásico funciona, mas é esse tipo de dúvida mesmo. As É básicas, né? mais básicas, é questões mais filosóficas que se tu não resolve essas questões, tu vai estar sempre carregando essa dúvida. E eu te falo isso como o aluno que carregava essas dúvidas. Eu também carreguei muito desse tipo de dúvida. É por isso que eu parei de ter vergonha de perguntar, pelo menos, Não porque tem que ter vergonha de perguntar, não, porque eu também tinha essas dúvidas. tô no curso, tô no curso errado, gurizada. Eu vou pra filosofia. Ah, na aula de circuitos, por exemplo, quando o professor botava um curto ali no circuito, eu já me embadanava. As primeiras vezes, né? Eu já me embadanava. O que, que um curto vai fazer aqui? Eu não entendi o que, que aquilo significava. Mas e é muito importante tu entender, porque em eletrônica de potência isso acontece o tempo todo. Um diodo conduz, ele vira um curto. E aí tu tem que refazer o circuito com base nisso. Tá? Virou um curto onde nós não temos uma carga para descarregar, então a gente não tem uma diferença de potencial. Então, basicamente, a nossa tensão é zero. Muito que bem. Sempre que vocês souberem que está acontecendo um curto, é resistência zero. Se é resistência zero, a tensão provavelmente vai ser zero também. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. O LT Spice, sendo bem franco com vocês, ele não é muito amigável para fazer fonte trifásica, tá? Então, vocês tenham paciência comigo. Essa primeira fonte aqui, esse offset sempre zero, né, gente? Amplitude 311, porque é uma fonte de 220 RMS. 60 Hz de frequência. Delay. Aqui é que tá. O que eu tenho que ver qual é a diferença entre esses três fatores aqui, ó. Eu vou dar uma pesquisada porque eu não sei pro LT Spice. Eu vou ter que pesquisar, gente. Fazer isso junto com vocês aqui. Espera aí. Eu vou abrir aqui uma janela e eu vou pedir voltage source LT Spice. Porque ele muda de simulador para simulador o parâmetro. Tá, vamos ver aqui. Voltage. Sine voltage LT Spice. Sinusoidal.
Ah, tá aqui. Achei. Aqui, ó, gente. Achei uma wiki do LT Spice aqui. Até vou mandar aqui. Tá em inglês, mas dá para entender. Aqui, ó. Aqui eu não entendi. Ele tem um delay, mas ele também tem o fase da onda senoidal, tá? Então não vamos utilizar o delay aqui. Vamos utilizar a fase da onda senoidal para a gente poder fazer isso, porque é um argumento que a gente já conhece bem, a gente já estudou muito bem em circuitos 2. Damping factor a gente não vai usar. Damping factor seria o seguinte, ó, seria uma atenuação da minha onda senoidal com o tempo. Então ela não seria constante durante todo o tempo, ela faria isso aqui, ó. Ela diminuiria. Número de ciclos da minha onda senoidal a gente também omite. Por quê? Porque a gente quer que ela opere no modo free running, ou seja, vai rodando. Ela não precisa rodar um número de ciclos e parar. Não é necessário fazer isso, tá? Então, vamos retornar aqui. Não vamos botar no delay, não vamos utilizar damping factor e vamos utilizar a fase. A fase desse cara aqui é 0 graus. Bora dar um duplicate aqui. Bora dar outro duplicate. A fase VB, gente, tomem cuidado. Ela é a próxima fase que vai aparecer instantaneamente. Portanto, a defasagem dela é menos 120 graus. Isso é bem importante. Tá? Consequentemente, a última fase é menos 240. Ou mais 120. Tá? Pronto. Vou conectar agora as fontes entre elas aqui. Vou pegar um diodo. Vamos fazer as conexões. Sorzinho. Conexão. O LT Spice ele é bem chatinho para ponto de terra, tá, gente? Então apertem o G e posicionem o referencial de tensão aqui, tá? Toda simulação do LT Spice, eu sempre falo isso para vocês lembrarem, tá? Mas toda simulação do LT Spice é como a simulação do PSIM. Tu tem que ter algum comando sobre a análise. Quanto tempo vai durar, qual é o passo dela, alguma coisa vocês têm que fornecer. Então, clica com o botão direito, editar, aliás, draft, e aí tu põe o que eles chamam de Spice Directive, ou diretiva da simulação, tá? No PSIM era o reloginho. Stop time 0,1 segundos. Tá ótimo. Vou deixar isso aqui. E é isso. Vou salvar essa simulação aqui. Bora botar para rodar. Ah, eu não botei o valor do resistor.
Rodou a simulação, eu acho. Vamos verificar alguma tensão aqui. Primeira tensão que a gente pode verificar, eu vou deixar aqui do lado, inclusive, um lado a lado do outro. Primeira tensão que a gente pode verificar é a tensão VA. Segunda tensão, vamos ver se está certo, é a tensão VB. E a terceira tensão que a gente vai verificar é a tensão VC. Show de bola, gente. Nosso sistema trifásico está montado corretinho. Tá? Tensão VA, tensão VB, tensão VC. A VA aparece aqui primeiro, depois a VB, depois a VC. Eu estou achando que estou com muito a... Vou tentar diminuir pela metade aqui esse... Em Douglas, me diz uma coisa. Nesse caso, para ter uma... para primeiro passar atenção no VA, depois no VB, depois no VC ali. Teria que, pelo menos, ter assim, é o atraso que permite a passagem de tensão barra corrente? A tensão, no caso, né? Essas tensões, elas estão defasadas entre si. Então, é uma espécie de atraso entre elas, sim. Tá, tem um ciclo normal ali na entrada. Isso. E a partir, na primeira fonte lá, então, vai ser de mais 120 graus, né? Seria? Ou não, menos 120 graus. Fonte, 0 graus. 0 graus. Deixa eu simular de novo aqui para ficar um pouquinho melhor de enxergar. Ah, não, tô vendo já. Não, beleza. A primeira fonte, ela começa em 0 como uma onda sinoidal normal, tá? Fechou. A fonte VB, como ela está defasada menos 120 graus, ela inicia já com algum valor de tensão. Negativo, inclusive. Daí, segue o formato senoidal. No caso, seria 120 ou... menos 120 ou mais 220, né? 240, no caso. Isso. Beleza. Isso aí. E essa fonte aqui, ó, ela é ou mais 120 ou menos 240. Isso. Beleza, não. Tá entendido agora. Ó, que se a gente for olhar aqui o valor dela, ó, ela está em valor 270 positivo, tá? E se tu for olhar o valor dessa aqui, ela está em perto de 270 negativo. Mas como é que a gente faz para permitir a passagem conforme o ângulo de defasagem? O diodo controla isso. Mas eu não consigo ver a funcionalidade da permissão de passagem, assim, tipo, tá, o diodo permite, mas aí entra de novo a programação, né? Eu acho a programação, microcontrolador, essas coisas, né? Não? Automaticamente, passivamente. Sabe por quê? Pensa assim, Og. Se eu tentar colocar um fluxo de corrente nesse sentido aqui, o diodo vai deixar? Não, não vai. Ó, deixa eu te propor isso aqui. Imagina que todos os diodos estão em curto neste momento, por algum motivo, tá? E essa tensão aqui está maior do que essas outras. O que acontece quando tu tem um lado que tem mais tensão e o outro lado que tem menos tensão? O lado que tem mais tensão vai... Passar direto? Vai enviar a corrente para o outro lado. Lembra quando tu faz uma chupeta de 2 baterias? Sim. O que tu faz? Tu liga positivo com negativo, negativo com negativo, positivo com positivo, negativo com negativo. Isso. Aí o que acontece? A bateria que está mais carregada, ela vai mandar carga. Vai mandar carga. Aqui para as fontes senoidais trifásicas, mesma coisa. Então a fonte de tensão que está com a maior tensão vai enviar a corrente. Como ela envia a corrente, este diodo permite a passagem. Está passando por aqui, está passando por aqui. Quando chega nesse ponto aqui, esse diodo aqui, por aqui tu não passa. E daí é por isso que essa fonte não descarrega aqui. Esse diodo vai bloquear. A mesma coisa vai acontecer por aqui. Esse diodo bloqueia. Tá, não há passagem de corrente. E depois? Vamos lá. Aí a corrente segue por aqui e ela fica seguindo nesse sentido aqui por um bom tempo. Quando é que isso para? Quando a tensão VA começa a ficar diminuída, começa a ficar baixinha e a tensão VB sobe, o
Que isso acontece. Bloqueia e permite o outro, né? Tá. Essa é a mágica. Consegui ver a funcionalidade agora. Beleza, Douglas, valeu. Essa é a mágica. Tanto que, ó, eu vou plotar em cima dessas 3 formas de onda a tensão de saída. Olha o que acontece. Tum! A tensão de saída samba na maior tensão. Ó, enquanto a tensão VA for maior do que elas, o diodo da tensão VA conduz. Então, a tensão de saída vai ser igual à tensão VA. A tensão VA ficou um pouquinho menor e a tensão VB subiu. O que aconteceu? O diodo da tensão VB conduziu e o diodo da tensão VA bloqueou. Então, eu vou ter a tensão VB sobre a minha carga trifásica. O que aconteceu aqui? A tensão VB caiu, a tensão VC começou a ficar maior do que a tensão VB. Bloqueia o diodo da VB, permite a passagem do diodo da VC. E assim ele segue. É isso. Deu pra entender bem. Essa é a ideia. Tá? Perfeito. É isso que eu quero que vocês entendam em aula. É esse funcionamento. Tá? Porque para mim isso é o mais importante. A matemática, depois, vai ser uma consequência de tudo isso. Tá? Daí eu pergunto agora para vocês. Eu pergunto não. Eu primeiro começo a afirmar uma coisa. Este aqui é o período de uma forma de onda senoidal normal. Vem até aqui. O período da forma de onda da tensão de saída vai ser maior ou menor do que o da tensão de entrada? Ele vai ser maior? Por quê? Porque tu tá pegando só... Pera aí, deixa eu analisar de novo. Tá. Eu vou dar um zoom aqui, inclusive, para pegar só um período. Tá? Ó, esse aqui é o período da tensão de entrada. Ou seja, o tempo que ela leva para voltar a se repetir. Este aqui é a tensão de saída. Tu viu como ela se repete mais rápido? É por isso que ela é maior. Eu acho que é por isso que eu acho isso. Mas eu posso estar errado. A tensão de saída dentro de um retificador trifásico, ela vai ter um período menor. Tá? Por que isso acontece? Porque como eu estou trabalhando com 3 tensões trifásicas, que elas estão se entrelaçando ali, no momento que uma começar a ficar mais baixinha, a outra já assume. Então, o período da tensão de saída acaba sendo uma composição do período das 3. Tá? E o período dela acaba sendo 1/3 do período que eu teria de uma forma de onda normal. Tá? Qual é a grande vantagem disso? Olha aqui a minha tensão de saída. Ela não chega a 0 volts, que nem chegava a tensão do retificador de onda completa. Vocês lembram? Sim. Ele subia e descia. Subia e descia. Nesse caso, não. Ele não chega a 0 volts. Ele vai, desce, mas ele desce até uns 142 por aí. 142, alguma coisa. Não? Deixa eu ver, 160, mais ou menos, Isso. ele até desce. Até uns 160. E depois ele vai até 311, aí 160 e volta de novo, 311, né? Então, tipo, ele não tem a queda, ele não chega a 0, né? É bem isso daí mesmo. Por isso que ela é maior. Uhum. A tensão RMS de um retificador trifásico é maior. E a tensão média também é maior. Quer ver? Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou clicar na tensão de entrada. Não surpreendentemente, a tensão RMS de entrada é 220 volts, que foi o que a gente colocou ali na nossa fonte. 311 de pico, 220 volts RMS. Agora, olha a tensão de saída. Não usei transformador. Não usei nada do tipo. Apenas com um retificador. A tensão de saída ficou maior. Eu acho tão bonito isso na eletrônica de potência. Tipo, a gente cria formas de onda a partir de outras tensões, entende?
É legal que o componente consegue fazer, né? Permitir. Tu vê como um componente simples como o diodo permitiu uma revolução nesse sentido, porque antigamente, para te ter um retificador, ou tu tinha que ter uma máquina rotativa, ou tu tinha que utilizar uns tubos de mercúrio muito loucos lá. Entende? E o diodo permitiu isso. Vamos ver o próximo retificador trifásico. Esse dá um nozinho na cabeça, tá? Mas é bom e bastante utilizado. Tá? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui uma coisa de um esquemático para o outro. Acho que não. Bom, enfim. Eu monto aqui. Mesma coisa aqui nesse cara. Eu vou ter uma amplitude de 311, uma frequência de 60 Hz e aqui uma fase de 0 graus. Esse outro cara eu vou ter uma amplitude de 311, uma frequência de 60 Hz e uma fase de menos 120. E por fim, esse outro cara eu vou ter a mesma amplitude, a mesma frequência, só que com uma fase de mais 120. Vou ligar estes três e agora eu vou fazer um negócio curioso aqui. Meus caros, eu não disse para vocês, eu não acabei de falar para vocês que isso aqui é como se fosse um retificador meia onda? Sim. O retificador meia onda, ele pega qual semiciclo da tensão de entrada? O positivo. Perfeito. E se a gente colocasse um outro retificador meia onda embaixo que pegasse só o semiciclo negativo, como é que será que ficaria? Um Esse é o último retificador de onda retificador. completa. Esse seria ou onda completa trifásico, ou também conhecido como ponte de Graetz. Não sei o porquê desse nome. Tá? Nós vamos montar. Aqui, ó, pegando o componente, vamos pegar o nosso diodo. Pá. Um diodinho aqui, um diodinho aqui, um diodinho aqui, tá? Eu acabei de montar esse circuito aqui. Mesmo circuito. Vamos fazer as ligações aqui. Vocês podem ver, ó, que eu estou conectando a fase A no diodo 1, a fase B no diodo 2 e a fase C no diodo 3. Até aqui nenhuma diferença. Vou conectar aqui na minha carga. E vou botar uma resistência. Valor de 100 ohms. Agora vamos colocar a outra parte dessa ponte. Esta vai lidar com o semiciclo negativo. O D4 eu vou ligar na fase A. O D5 eu vou ligar na fase B. O D6 eu vou ligar na fase C. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais para cima, só para não ficar meio amontoado. E o resto das ligações vai ser igual. Vou colocar algum parâmetro aqui para simulação, né? Uma diretiva de simulação. Acho que é isso, né, gente? Não estou esquecendo de nada aqui.
A tensão de saída vai ser, então, basicamente 290, 300 volts. Vamos ver? Aqui vocês vão ter uma surpresinha do que vai acontecer. Tem que colocar o terra, não tem que? Aham, ele acabou de me avisar isso. Tem que colocar. Ai, 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 mas tem que colocar num ponto que ele não buga. Eu vou colocar aqui embaixo, vou ver o que vai dar. Ah, bugou. Ele ainda tá simulando aqui, ó. Ah, super bugou. Ah, esse é o ruim desses simuladores que... Tem alguns simuladores Spice, eles às vezes simplesmente bugam. Eu acho que o Terra tem que ser posto mais pra cá. Deu, simulou. Ah, isso que dá raiva às vezes na simulação Spice tradicional. Porque o método que ele resolve, às vezes ele entra num time step tão pequenininho para tentar resolver as equações que tranca a simulação. Às vezes só uma mudança no referencial de tensão já ajuda. Tá? É que basicamente ele não tá tendo retorno, né, Douglas? Ele tá conectado diretamente no positivo das fontes ali, se tu for ver. Então é por isso que ele vai bugar, né? Tu tem que ter ele conectado no negativo. É muito mais complicado do que isso, Vinho. É muito mais Oxi. complicado. Porque se tu for ver a nível de simulação, esse ponto, ele é como ponto de referencial do PSIM. É caso eu for utilizar uma ponteira de multímetro única, ele vai medir entre aquele ponto e o referencial de tensão, entendeu? Não, pois é, ele não tem, nesse caso, ele não tem o referencial, ele tá só conectado em curto-circuito com os outros negativos, ele não tá tendo um referencial de terra. Ah, bom, esquece isso. Aí eu não, assim, ó, uma vez um professor meu lá da CT, que trabalhou nesses programas, ele me explicou o motivo disso. É muito mais complexo. É muito mais complexo. Mas não cabe a gente analisar isso agora. Exatamente. Vamos ver as nossas tensões, vamos ver se elas estão certinhas, tá? Eu acho que eu botei tempo demais nesse transiente aqui. Vamos botar um 0.05, um ok, e vamos medir essas tensões. Tensão A. Tensão B. E a tensão C. Tá show de bola as nossas tensões. Agora vamos medir a tensão de saída. Eita! Dobrou, 200, 500. Eu disse que essa ia vir com uma surpresinha, não disse? Eu pensei que ia aumentar só um pouquinho, mas dobrou. Dobrou, quase que dobrou. Vocês já vão entender o porquê. Eu tô achando que essa simulação tá com um passo muito ruim, tá, gente? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, quando tu vê que a simulação tá muito picoteada, isso significa que o passo dela pode melhorar, tá? Então eu vou vir aqui e eu vou colocar uma nova diretiva de simulação. Vou botar 0.05 de novo, mas eu vou botar um maximum step time step size. Isso traduzindo para o português, não é período. Degrau. Máximo degrau. Máximo degrau permitido, digamos assim. Só que ele influencia diretamente na precisão da tua simulação. Quanto menor esse valor que tu põe, mais precisa a tua simulação vai ser obrigar-se. Basicamente isso. Mais tempo ela demora para rodar também. Ficou bom. Ficou melhor, né? Mas acho que pode ficar um pouco melhor ainda. Olha o toque. Pega, né? Botar um E na -7.
Acho tão bonito ver a simulação acontecendo assim. São os elétrons, Douglas. Os elétrons correndo no computador. Isso é que acontece em tempo real, na verdade, né? Só que, obviamente, numa velocidade muito mais elevada. Numa frequência de 60 vezes por segundo. 1 Hz, 1 Hz para ser visível. Não é capaz, isso aqui tá em 0,5 Hz. Eu ia dizer, Tá lento pra caçamba aqui. Mas é assim que acontece em tempo real. Pronto. Agora tá bonito. Meu Deus! O que aconteceu aqui? Que loucura foi essa? Que surto coletivo foi esse? Primeiro, a minha forma de onda da tensão ela está muito maior do que as minhas tensões trifásicas normais. Segundo, o período dobrou. O período dobrou não, o período caiu pela metade, a frequência dobrou do que a gente tinha antes. Eu vou lembrar para vocês como é que estava a simulação do ponto médio. Eu vou salvar isso aqui também. Deixa eu salvar. Esse aqui é o fonte completa e fácil. Ah, tá. Por que saiu a simulação? Vou simular aqui o ponto médio para vocês lembrarem. Vamos ver as tensões de entrada. E vamos ver a tensão de saída. Agora vamos ver o ponto completo. Eu acho que ele não vai permitir a mesma janela de simulação. Ah, não, permitiu. Permitiu. Tá? Eu vou... Eu preciso de um monitor maior. Tá. Agora vamos pegar o ponto completo. VA, VB e VC. E, por fim, a tensão de saída. E vou colocar aqui, para mostrar a diferença entre os dois. Tomem cuidado, tá? Isso, olhem bem a escala que está aqui, olhem a escala que está aqui. Tomem cuidado com isso. Deixa eu ver se eu não consigo ajustar a escala. Ah, tá aqui, eu consigo sim. Eu vou botar na mesma escala que esse aqui. 560 e menos 320. 560 volts e menos 320. Agora estamos na mesma escala. Perfeito. Deixa eu só... Vocês viram o que aconteceu aqui? Acho que não ficou na mesma escala, peraí. 560... É 80 tique. Isso, agora sim. Estão enxergando a diferença bem clara aqui? Primeira conclusão que a gente chega, tá? Um retificador de ponte completa trifásico, eu vou ter uma tensão RMS muito maior que no caso de um retificador de ponto médio. Segundo, a frequência dessa forma de onda aqui, ela é muito maior do que a frequência de um retificador trifásico comum. Douglas, tu consegue dar zoom em apenas um ciclo? Consigo. Vamos...
Vamos colocar um ciclo aqui, 16,67 milissegundos. E aqui também. (16,67 milissegundos). Aí. Pode ver, ó, a forma de onda da tensão de entrada, ela vem, sobe, desce e completou um ciclo. É perceptível que em vez de... ó, ela começa lá no 120 graus, né? Mais 120 graus, no caso. Ou menos 240. Não, tá certo, 120 graus. Esquece. A forma de onda da tensão de saída Isso. Não, é mais complicado do que isso. Tá. Mais complicado. Já vou mostrar o porquê. Eu quero que primeiro vocês observem que ela é maior e que a frequência dela é o dobro da frequência dessa aqui. Então vocês percebam que essa é uma forma de onda que cai até, inclusive a tensão dela, se tu for ver, cai muito menos do que a tensão dessa aqui. Era isso que eu tava querendo dizer, tipo, no ponto médio ali, trifásico, a gente consegue ver que ela pega um pico de cada tensão trifásica, né? E ali ela não pega um pico, ela pega o início, basicamente, a partir do que um começa a cair, o outro começa a subir, e quando o outro tá no pico, ele já começa a subir de novo. Eu não sei, eu não entendi isso daí. Mas isso é que é o confuso e é isso que eu vou explicar agora. Eu só quero que vocês vejam bem clara essa diferença. Visto, entendido, vamos entender agora o porquê que ela é tão maior. Tá? Só uma coisinha. Vocês perceberam também que isso aqui é uma forma de onda bem mais fácil de tu suavizar com capacitor, né? Bem mais fácil. Fechar aqui o meu ponto médio, muito obrigado. Aí ele ficaria linear? Bem mais fácil de ficar linear. Então ele não teria as quedas de tensão, ela teria uma... Quanto menos a tua tensão cai, mais fácil é o trabalho do capacitor. Menor ele tem que ser. Tá. Vamos pensar junto aqui. Pensem comigo. Vocês lembram que no retificador de onda completa sempre tinha dois diodos trabalhando junto? Ou o D1 e o D4, ou o D2 e o D3? Vocês lembram disso? Sim. Aqui vai ser a mesma coisa, gente. Como é que a gente vai saber qual diodo está trabalhando melhor? Está trabalhando no momento, tá? Esses diodos aqui, basicamente, eles são acionados pela maior tensão de entrada, como a gente já tinha visto no outro retificador. Esses diodos de baixo, eles trabalham de forma similar, só que ao contrário. A menor tensão de entrada vai fazer um desses diodos acionar. Então, olhem aqui, ó. Neste ponto que eu estou com o meu mouse, qual é a maior tensão de entrada? Neste ponto aqui. VA. VA. E nesse ponto que eu estou aí no gráfico, qual é a menor das tensões? O VC. O vermelho é o VC e o VB é o azul, né? VC. Exatamente. Se tu olhar aqui, ó, e descer bem certinho, a tensão VC... Não, é a tensão VB a menor tensão nesse ponto, não é VC? Isso, desculpa. Lá É a embaixo. tensão VB no menor desse ponto e a tensão VA aqui. Então, o que acontece aqui, gente? Se a tensão VA naquele ponto é a maior tensão, o diodo D1 está conduzindo. Tá? Se a tensão VB é a menor tensão naquele ponto, cabe ressaltar naquele ponto, este diodo está conduzindo. Então, neste pontinho aqui do gráfico, que vai durar durante algum tempo, a tensão, o diodo D5 e o diodo D1 estão conduzindo. Então, olha o caminho que eu vou ter aqui. Passa a corrente por aqui, vem por aqui, passa por esta tensão aqui,
e depois vem por essa tensão. Pergunto-vos, qual é a tensão que eu tenho na carga? Não conseguiram enxergar? Não tem problema, eu redesenho. E essa é uma parte meio chatinha de enxergar. Eu vou pegar esta tensão aqui e vou redesenhar ela aqui embaixo. Pum. Eu vou pegar essa tensão aqui e eu vou redesenhar ela aqui embaixo também. Pum. Vocês concordam comigo que o negativo do VB está conectado no negativo do VA? Sim. Beleza. Vocês concordam comigo que como o diodo D1 está em curto, ou seja, ele está conduzindo, o positivo da minha fonte está conectado no positivo da minha resistência? Sim. Beleza. Vocês concordam comigo que o negativo da resistência, como o D5 está conduzindo, está conectado no positivo do VB? Uhum. Este é o meu circuito equivalente. Então, qual é a tensão que eu tenho sobre essa resistência? É VB. Aliás, V0 vai ser VA menos VB. Aliás, VB menos VA. Isso. Vai ser VB menos VA. Quando eu tenho a diferença entre duas tensões linha neutro, como é que se chama essa tensão nova? É uma tensão de que tipo? Lá de circuitos 2. Eu tava pensando nisso agora, mas eu não me lembro o nome. Linha. Linha. Isso. Lembram de quão maior é uma tensão linha-linha com relação a uma linha neutro? Uhum. Quanto maior? Sim. Quanto? Hehehe. Raiz de 3. Lembram do raiz de 3? A gente utilizava em circuitos 2? Agora eu Vamos, lembrei. vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho, neste ponto aqui, 311 volts de pico, certo? Se eu olhar aqui em cima, eu tenho para este cara 537 de pico. Ora, meus caros. Raiz de 3, para quem não lembra, é 1,73. 1,73 vezes 311, 538. É daqui que vem esse up que eu tenho na minha tensão. O retificador de ponte completa, ele está configurado de um jeito que eu conecto duas fontes de tensão senoidais. E isso me forma uma tensão do tipo linha-linha. Tá, então seria 537 menos. Menos. Não. 537 é o valor de pico dessa tensão linha-linha. Tá? Vou mostrar mais, ainda não terminei. 16,67. Para vocês verem o quão real que é isso, basta a gente verificar o seguinte. Para eu saber qual é a tensão que eu tenho na carga, vocês concordam comigo que seria a diferença entre este ponto e esse ponto aqui? Justo, né? Porque essas duas fontes estão conectadas em série e elas estão aplicando a sua tensão sobre a carga. Então, para eu ver essa tensão aqui, eu vou fazer a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto aqui. Viram o que aconteceu ali?
Que beleza. Que loucura, né? Essa aqui, gente, é a diferença entre o ponto A, é a diferença de potencial entre A e B. Essa é a tensão linha-linha VAB. Tá? Vocês podem ver que quando a tensão linha-linha VAB ela é maior do que todas as outras, a minha tensão de saída vai ser igual a ela. Nesse ponto aqui, a minha tensão linha-linha ficou mais abaixo do que as outras. O que, que aconteceu aqui? Vejam, gente, nesse ponto aqui, a tensão VA continua sendo a maior das tensões, mas aqui houve uma troca. A tensão VB começou a não ser a mais negativa. Quem começou a ser a mais negativa foi a tensão VC aqui. Então, nesta etapa de operação, quem está conduzindo é o diodo D6, porque ele está ligado na minha fase C. Então, se eu pegar a diferença de potencial entre A e C, eu tenho a minha próxima etapa de operação. Neste ponto aqui, houve uma mudança. A tensão VB começou a ser maior do que a tensão VA. Neste ponto aqui também, a tensão VC continua sendo a mais negativa. Tá? Então, eu faço a diferença entre B e C aqui. Que beleza. Que loucura, né? Depois, eu tenho que a tensão B continua sendo a maior das tensões, mas a tensão A, neste ponto, começou a ser a mais negativa. Então, eu faço a diferença entre a tensão B e a tensão A. É daí que saem essas tensões. E assim segue o baile, entendeu? Esse retificador faz com que a gente conecte, então, sumarizando, gente, duas fontes de tensão senoidais defasadas entre 120 graus. Quando tu faz essa conexão, tu tem uma tensão do tipo linha-linha aplicada na tua carga. Ou seja, tu vai ter uma tensão raiz de 3 maior do que a que tu tinha no retificador de ponto médio. Eu acho isso lindo. Eu acho fantástico. E acabou a nossa aula hoje. Já estou até atrasado. Beleza. Deu para entender bem, era isso que eu estava tentando entender. Estudem a parte matemática disso aqui, gente. É muito importante, tá? Bom, vocês vão ter que estudar no trabalho, de qualquer forma, né? Isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela interação de vocês. Eu acho que as perguntas que foram feitas foram bem pertinentes, tá, pessoal? E estudem. Deem uma lida no material, tentem fazer os exercícios, tá? Beleza. Show, gente. Obrigado, viu? Preciso tirar uma dúvida contigo, Douglas. Tá bom. Vou interromper a gravação aqui.